Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo Padre Felipe, irmãos e irmãs, aqueles também que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pelas mídias sociais, e a pregação e o tema que me foi dado é necessário vos nascer de novo. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 7. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 7. Vai dizer assim para nós: Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Agora lá no versículo 7. Não te maravilhes de que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estão cansados ou estão animados? Fica de pé rapidinho. Olha lá para trás, lá para a rua. E faz assim, ó, show tristeza. Isso, vai mais uma vez. Show tristeza. Jogou fora toda a tristeza? Jogou fora tudo aquilo que não é da vontade de Deus? Então agora pode se assentar. Agora nós peçamos a Deus a graça de que o nosso coração esteja aberto para aquilo que Deus quer nos falar, para aquilo que Deus quer nos formar. A primeira pregação da manhã foi nos falado sobre a nossa esperança está no Senhor, ou seja, tudo aquilo que toca a nossa vida, precisamos ter a graça de esperar no Senhor, mesmo que as coisas demorem, mesmo que as coisas saiam, não é, daquilo que é a normalidade, e ali nós precisamos confiar no Senhor. Foi isso que a pregadora, não é, de manhã nos trouxe, e depois o Padre Felipe nos trouxe algo que é preciso nós renunciarmos à nossa vida, porque vai completar o que nós vamos falar agora na parte da tarde. É necessário vos nascer de novo, ou seja, se nós não deixarmos, não é, a murmuração, o pecado, os vícios, tudo aquilo que possa nos roubar de Deus, não poderemos nascer de novo. E esse nascer de novo é um nascimento para Deus, não é nascer, não é no sentido estrito de voltar para o ventre da mãe e ali, não é, começar de novo, não. É um nascimento para Deus. E um nascimento para Deus exige de mim, exige de você renúncias. O mundo é ou não é mais atrativo? Claro que é. Porque parece que é muito mais fácil, é muito mais prazeroso, é muito mais, não é, nos anima mais. Quando a gente vai rezar aqui, veio a preguiça, vem o cansaço, vem sono, né? Levanta o braço, não quero levantar, né? Não é verdade isso? É, mas por quê? Que é um combate espiritual entre a nossa carne e o Espírito de Deus que está em nós. A nossa carne quer que nós nos acomodemos, a nossa carne quer que nós façamos as nossas vontades. Mas o Espírito de Deus quer que nós façamos a vontade de Deus. Mas para isso é preciso nascer de novo. Então você prestou bem atenção no que o Padre Felipe trouxe na pregação da manhã. Porque um coração murmurador, um coração que reclama, um coração que nada está bom, mostra que é um coração que ainda não nasceu do alto. Ainda está nas coisas, não é, da nossa carne, da vida velha. Diga para essa pessoa do seu lado: nada de vida velha. Diga para ela: você precisa nascer de novo. Diga para ele: nascer para Deus, nascer para o alto.
É assim, meu irmão e minha irmã, que nós devemos caminhar, não é, com Deus, sempre deixando que Ele nos surpreenda. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso compreender que necessário vos é nascer de novo, está ligado a uma conversão. Quem não vive uma verdadeira e sincera conversão ficará na mesmice, continuará vivendo uma vida no pecado, vivendo a vida escravo da carne, e vai deixar de buscar aquilo que é do alto, aquilo que é do Espírito de Deus, porque nós já sabemos, Paulo nos fala quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito está ligado justamente, meu irmão, minha irmã, neste nascer de novo. Eu sou padre, há 4 anos eu sou padre, não é? Com a graça de Deus, 19 de junho de 2021, era para me ter ordenado com 26 anos de idade, mas cabeça dura, querendo fazer a minha vontade, não quer nascer de novo, eu fui protelando, não é, aquilo que eu poderia ter hoje, talvez quase 20 anos de padre, mas isso não é o mais importante. Mas eu estou dizendo para você, quando nós não nascemos de novo, nós ficamos, não é, naquilo que é da carne, e deixamos de escutar o Espírito de Deus. Não é? Estou dizendo que eu poderia estar muito mais lá na frente, não estou, por causa que muitas vezes estou apegado àquilo que me traz mais comodidade. Vou ser muito sincero e seja muito sério, é cômodo ficar aí nessa cadeirinha aí que você está, não é? É mais fácil ficar naquela cadeira que o padre está ali, ó. Almofadada. Mas não é porque o padre é melhor, não. Eu estou dizendo para você porque senão nós vamos, não é, colocar empecilho, aí a gente começa a reclamar. Mas por que o padre está sentado naquela cadeira lá? Por que eu estou sentado nessa cadeira de plástico aqui? Não tem distinção nenhuma. É porque apareceu essa cadeira e ele está sentado ali. Mas, meu irmão, minha irmã, mas a tendência nossa, quando nós não nascemos de novo, é ficar, não é, ali nas coisas, não é, do mundo. E as coisas do mundo não nos levam para Deus. E por isso, quando eu nasci de novo, eu não sei se você lembra da data que você se encontrou com Jesus Cristo, a data que você fez essa experiência pessoal com Deus. Eu lembro, 27 de setembro do ano de 2000, era 19 horas da noite, era a comunidade Nossa Senhora das Graças, estava um tempo gostoso, uma noite agradável. Eu cheguei lá naquele grupo de oração vergonhoso, porque sou tímido, as pessoas acham que eu não sou, mas sou muito tímido, estava sentado ali com o padre, aí o padre disse assim, a dancinha deixa aí para o André. Eu disse, eu sou a mesma coisa que o senhor, eu morro de vergonha de dançar. Aí eu fico sentadinho. Foi assim que eu cheguei lá naquele grupo de oração, no dia 27 de setembro do ano de 2000. Lá, eu fui atrás de uma pilastra e fiquei ali até na hora da oração. Aí depois na oração eu rezei, veio a pregação, onde foi falado sobre a mulher hemorroísa, e aquilo me tocou tanto quando o pregador dizia, eu lembro até o nome dele, Jerry, se eu tocar apenas na orla do manto de Jesus, eu serei curado. Eu disse, eu quero isso para a minha vida, porque até ali, no dia 27 de setembro do ano de 2000, eu era escravo da masturbação, eu era escravo da pornografia, eu era escravo dos meus desejos desenfreados, eu andava com um traficante, nunca usei droga, mas eu andava com eles, estava no meio deles, no meio de pessoas que só bebiam, não é? Mas quando eu cheguei ali, aconteceu aqui esta palavra de Deus, é necessário vos é nascer de novo, e colocar as mãos sobre a minha cabeça, pedir o Espírito Santo de Deus, e eu que até ali dava risada de quem rezava em línguas, de quem repousava caía no chão. Isso aí é loucura, isso aí é fanatismo, isso aí não é de Deus não, isso aí é do demônio, isso aí. E eu recebi lá, caí no chão,
colocaram as mãos sobre a minha cabeça, repousei no Espírito. Aí quando eu cheguei lá, eles xandalara, e eu chorava de rir por dentro. Quando eu levantei do chão, a minha língua se soltou dentro da minha boca, eu não conseguia parar de rezar, e eu querendo parar, não conseguia. Claro, eu tinha o domínio, mas naquela hora, acho que Deus falou assim, agora você vai ver, você vai rezar até você não aguenta mais. E orava, e quando eu levantei do chão, Deus falou ao meu coração, aí é questão de fé, você acredita ou não? Eu escutei uma voz, como você está me escutando, eu quero você ser padre. Eu disse, jamais, nunca, não quero, eu quero casar, quero ter filhos, eu quero namorar. Aí Deus me falou mais uma vez, você vai ser padre. Eu falei, como é que eu vou ser padre? É a vida errada que eu tenho levado. Eu não sou puro de coração, eu não sei viver a castidade, como é que eu vou ser padre? E Deus me falou, basta-te a minha graça. Acabou o grupo de oração, eu fui para minha casa, minha mãe estava deitada, como sempre, quando eu chegava em casa, rezando o terço, e ela olhou para mim e disse assim, meu filho, você estava onde? E eu morrendo de vergonha de falar para ela onde eu estava, porque ela me convidava sempre para ir para o grupo de oração, eu xingava ela, mãe, deixa esse negócio para lá, vai a senhora, eu não quero ir para grupo de oração nenhum. E era assim que eu falava com minha mãe. E aí quando eu cheguei, ela perguntou, eu disse, eu fui no grupo de oração da Comunidade Cordeiro de Deus, e saí correndo. Vergonha, fui dormir. Vergonha, meu Deus do céu, ela não pode saber que eu fui na igreja. E aí, eu sempre era acostumado a acordar 1h da tarde, 2h, não fazia nada. E naquele dia, Deus me despertou às 6h da manhã. Acordei e uma voz disse assim para mim, vai lá fora e pega um saco preto. Agora eu estou ficando maluco. Uma voz que me chama para ser padre, agora uma voz que pede para pegar um saco preto. Que tem a ver pegar um saco preto lá fora? Aí aquela voz, pega um saco preto. Aí fui lá em casa, falei, nem sei se tem saco preto em casa. Aí eu achei um saco de lixo lá fora. E Deus me falou, agora coloque aqui dentro desse saco tudo aquilo que pertence ao homem velho. E eu fui colocando filmes pornográficos, revistas pornográficas, um CD que eu amava demais, Bonde do Tigrão. Vou passar cereal na mão, assim. Vou aparar pela rabiola, assim. Tchutchuca, vem aqui pro seu Tigrão. Martela, martela. Nossa, eu joguei aquele CD chorando. Falei, não acredito que eu vou ter que jogar esse CD. Eu tinha acabado de comprar um microsystem e o CD, eu falei, não acredito. Joguei o meu short do São Paulo, a minha camisa da Argentina, o meu meião do São Paulo, e fui jogando tudo. E Deus me falou, agora amarra e ateia fogo nesse saco. Aí eu fiz isso, e aí Deus me falou, agora vai à capela mais próxima da sua casa. E eu fui, cheguei lá, tinha uma livraria, São Bento. Entrei lá, comprei um CD do Padre Marcelo Rossi, comprei uma Bíblia da Ave Maria, comprei um terço e fui para a minha primeira adoração que eu fiz na minha vida, que foi no dia 28 de setembro, ali pelas 9 e pouquinho da manhã. Diante do Senhor me ajoelhei, não sabia o que eu estava fazendo, eu fui impulsionado por Deus a estar ali, já estava acontecendo no meu coração, pois é necessário nascer de novo. Rezei o terço que nem sabia rezar, rezei do meu jeito, li a palavra de Deus, não entendia nada que estava falando ali, mas estava lendo. E no final de semana seguinte, na sexta, sábado e domingo, fui convidado para um retiro de conversão, e chegando lá nesse retiro de conversão, vivi tudo aquilo que precisava viver, eu já estava ali aleluiado, estava ali rezando em língua, estava doidão por Deus. E no final, recebi um cartãozinho da minha mãe, deixa eu ver se tem até aqui ainda, um cartãozinho que minha mãe me deu, eu tenho até hoje, 25 anos atrás, a minha mãe me mandou um cartãozinho, eu não lembro, acho que não está aqui, e no cartão estava escrito assim na frente, Deus não ouve a voz, mas o coração, e ela escreveu assim, olha o que Deus faz para que a gente possa nascer de novo. Ricardo, meu filho, eu estive aí semana passada
nessa casa de retiro que você está fazendo este retiro de conversão. E naquela casa de retiro, nós estávamos com o Santíssimo exposto, e eu pedi como mãe, para que os irmãos que estavam ali, para que rezasse para que você fosse batizado no Espírito Santo. E quando eu cheguei em casa, você não estava. E quando você chegou, eu perguntei, aonde você estava? E você disse que tinha ido à comunidade Cordeiro de Deus. Eu pude levantar as minhas mãos para o céu e dizer, obrigado, meu Deus, porque o Senhor ouviu a minha oração. Depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Deixei a vida velha, nasci para Deus, deixei as amizades, deixei aquelas realidades que eu vivia, da pornografia, da masturbação, e fui vivendo para Deus, fui vivendo este movimento de nascer de novo e de ser cheio do Espírito Santo. E assim aconteceu na minha vida, meu irmão, minha irmã, esta transformação, porque para Deus nada é impossível. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu acredito nessa palavra que o Padre Jonas diz, que sem o batismo no Espírito Santo não há conversão, não há mudança de vida, não tem como nós deixarmos a vida velha de lado se não formos cheios do Espírito Santo. E porque eu vivi esta graça e depois eu ouvi essa pregação do Padre Jonas, eu disse, realmente, se naquele dia eu não tivesse nascido de novo pelo Espírito Santo de Deus, porque no final diz ali, o vento sopra aonde quer, não é? E foi assim que aconteceu na minha vida, meu irmão, já são 25 anos, não é? Que eu tenho buscado, não é? A fidelidade a Deus, nascer de novo, buscar uma conversão sincera. Diga assim para mim, Padre Ricardo, pode ser mais forte, você está pronto? Não estou pronto, porque todos os dias eu preciso pedir, não é, o Espírito Santo, e todos os dias eu preciso pedir a Nosso Senhor a graça de nascer de novo. Se eu não pedir esta graça, eu volto para a vida velha, eu volto para a sexualidade desregrada, eu posso colocar o meu ministério a perder se eu não buscar todos os dias essa santidade, porque o Padre Jonas diz, não é porque você recebeu o batismo no Espírito Santo, que você não deve mais pedir o Espírito Santo, porque se você deixa de pedir, esvazia. Fala para essa pessoa, se você não pedir o Espírito Santo de Deus, você vai esvaziar. Diga para ela, você precisa pedir todos os dias. Porque se você não pedir todos os dias, você vai voltar para a vida que o Padre trouxe de manhã para a gente. O que é a murmuração? É a vida velha, e você não pode mais voltar para a vida velha, meu irmão. Você não pode mais voltar para a vida velha, minha irmã. Deus tem um propósito na sua vida. O Padre Jonas diz assim, olha, não tenha dúvida de que Paulo somente confirmou o seu ministério por obra do Espírito Santo de Deus e pela manifestação clara do poder de Deus. Olha que o Padre Jonas diz, a missão de Paulo era humanamente impossível, mas Deus o conduziu e agiu através dele, manifestando o seu poder. Foi assim na minha vida, precisa ser na sua vida. O que eu tenho diferente de você? Nada. Tem olhos, tem cabelo, tem boca, igual você. Mas, meus irmãos, o que pode nos diferenciar? A minha escolha e a sua escolha em querer ser de Deus ou não. Diga assim, Padre Ricardo, você tem vontade de voltar para a vida velha? Todos os dias eu tenho vontade de voltar para a minha velha. Diga assim, mas por que o Senhor não volta? Porque eu peço todos os dias o Espírito Santo de Deus, por isso que eu não volto para a vida velha. E você precisa pedir essa graça, meu irmão, minha irmã. Meu Deus do céu, e Deus sabe como é difícil. Esses dias passando na rua, um carro com som alto, ele, a música, passar o cerol na mão, e eu seguro a minha perna. Dá vontade de... Mas, meu irmão, minha irmã, isso não me pertence mais, isso não é mais para mim, isso não me leva para o céu. O que me leva a viver uma vida para o céu é nascendo de novo. Eu não posso, meu irmão, minha irmã, colocar a minha salvação em risco, não posso, por mais que eu queira.
Por mais que eu deseja, é muito mais fácil, né, eu não ser padre e viver minha vida tranquila por aí. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Mas ser padre é uma graça, e eu sou padre por causa do batismo no Espírito Santo. Se eu não tivesse vivido isso, eu não seria padre. Deus fez na minha vida uma obra nova. Deus quer fazer na sua vida uma obra nova. E desculpe, se você voltar para sua casa da mesma forma que você entrou, ou viver na vida velha, meu irmão, você está perdendo tempo. Se você veio aqui, abra o seu coração, porque naquele 27 de setembro do ano de 2000, eu fui com a firme decisão, eu vou voltar uma nova pessoa, e eu voltei uma nova pessoa. Sou perfeito? Não, mas eu tenho procurado, não é, ser melhor. O que é nascer de novo? Deixar tudo de lá. Eu era fofoqueiro. Imagina, um homem fofoqueiro é feio. Eu gostava de falar mal dos outros. O meu prazer era falar mal dos outros. O meu prazer é que o outro, desculpa, que se dane, que não é que dê tudo errado na vida dele. Era assim que eu vivia. Eu queria o mal das pessoas. Eu planejava todos os dias o mal. Eu quero fazer o mal. Eu fazia o mal por prazer. Olha a maldade que eu fiz uma vez, com 15 anos de idade. Nunca mais esqueci isso. Nós sabíamos que na rota ali perto da minha casa, não é, era a rota para ir para o cemitério. E ali antigamente, hoje, agora os velórios não são mais assim, mas para levar o morto, né, ao cemitério, porque antigamente, não sei aqui em Minas, mas em São Paulo, mas muito lá atrás, eu tenho 44 anos de idade, quase 30 anos atrás, se velava dentro de casa, não é? E depois que levava o caixão para o cemitério, então fazia aquele cortejo de carro. E ali passavam os carros e a ambulância. E eu chamei meus irmãos, vamos parar o enterro. A gente encheu de pedras a rodovia. E o cara da funerária parou o carro e a gente chorava de rir, tirava para poder passar. Maldade. Estou falando uma coisa aqui, mas eu tenho muitas outras. Eu planejei a morte de um gerente lá de onde eu trabalhava com 15 anos de idade, porque eu não gostava dele, eu tinha raiva dele. Ele chegava perto de mim, eu queria era bater nele. Eu era briguento, falava palavrão toda hora. E aí eu ficava planejando a hora que ele entrava, a hora que ele saía, a hora do almoço, quando ele ia para casa. E lá tinha um matador de aluguel lá na minha cidade. Porque eu nem ia ter coragem de matar, né? E eu era muito amigo desse matador de aluguel, porque eu andava com traficante, eu andava com pessoas pesadas. Eu só não usava, mas eu estava no meio desse tipo de pessoas. E graças a Deus, Deus mudou meu coração, mas era assim que eu vivia todos os dias. A minha mãe, coitada da minha mãe, eu falava todos os palavrões para minha mãe falava, eu xingava, falava. Uma vez meu pai me bateu tanto, eu fiquei quase um dia estirado na cama de tanto que eu apanhei do meu pai, porque tanto palavrão que eu falei para minha mãe. A minha irmã, eu humilhava a minha irmã na rua, nossa, falava tanta besteira para ela na rua. Eu era assim. Mas quando a graça de Deus veio sobre mim, quando o Espírito Santo de Deus repousou sobre o meu coração, nunca mais eu fiz nada disso. Dificilmente falo palavrão, quase nem falo, e graças a Deus não falo mesmo. Agora pergunta assim, padre, e você continua fofocando? Pergunta para o padre. Falando mal. Todos os dias eu quero fofocar, todos os dias eu quero falar mal, mas eu mordo a minha língua, mas não falo mal daquela pessoa, não quero mal daquela pessoa. Mas você está entendendo? Está em mim ainda. O que é a minha decisão? É de não mais ser assim, porque isso não mais me pertence. Eu nasci de novo, diga assim comigo, eu nasci de novo. Diga forte, eu nasci de novo. Eu nasci de novo para Deus. Eu não quero mais ser do mundo. Você está entendendo, meu irmão? Você precisa realmente dizer isso com fé. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Está aqui, minha pregação, eu estou falando totalmente do que eu não preparei. Deus me falou para falar assim, então eu estou falando aquilo que Deus está me trazendo para dizer para você, meu irmão, minha irmã, é preciso ter conversão. O nascer de novo está ligado a uma conversão verdadeira.
videira. Olha para essa pessoa, você tem que ser testemunha de Deus para essa pessoa do seu lado aí. O que será que essa pessoa pensa de você, né? Nossa, será que ela é uma mulher de Deus? Nossa, será que ela é uma mulher que realmente é cheia do Espírito Santo? Isso não é orgulho não, meu irmão. As pessoas precisam olhar para você e as pessoas precisam identificar que em você há algo novo. Isso não é orgulho quando as pessoas, nossa, lá vai um homem de Deus. Se alegre com isso, porque você está no caminho de Deus, você está lutando para ser todo de Deus. Porque não adiantaria eu sair lá de Belo Horizonte junto com o André, amanhã a Valdena estando aqui, vim aqui falar para você de algo que não existe. Aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua vida também. Você pode, meu irmão, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode sim renunciar às coisas do mundo. Eu era noveleiro, eu gostava de novela. Hoje eu não assisto mais novela, mas Pantanal, Que Rei Sou Eu, Top Model, né, Bebê a Bordo. Eu sou velho, né? Estou falando das novelas lá antigas. Eu não sei as novas hoje, que eu não assisto mais. Mas não dá para um cristão ficar assistindo novela, meu irmão. Vai assistir a Santa Missa, vai rezar um terço, vai ler a palavra de Deus e deixa de ficar assistindo porcarias na televisão. Isso não vai te levar para o céu. Isso não é de um homem, de uma mulher que nasceu de novo, que deu a sua vida para Deus. Não é, meu irmão, minha irmã. Deixa de perder tempo. Deixa de perder tempo. Ontem eu perdi tempo, meu Deus do céu. Na hora que eu fui dormir, o André deu boa noite. Eu fiquei lá no celular, mas não fiquei perdendo tempo em coisas fúteis. Fiquei preparando a pregação, que foi o único momento que eu tive para preparar a minha pregação ontem, foi ali. E aí fui pedindo a inspiração de Deus, e aí fui anotando aquilo que eu precisava, não é, anotar. Meu irmão, minha irmã, se eu e você nascemos de novo, a todo tempo nós estamos preparados para falar de Deus. A gente só precisa se abrir, se colocar na presença de Deus, e Deus vai falar conosco, não é? Se ontem eu não tivesse me disposto a celebrar 6 horas da manhã, e 11 horas da manhã, eu não tinha ido na missa, né? O André estava lá na missa. A gente poderia, não, agora eu vou viajar, para que assistir missa, para que ir à missa? Nós precisamos, não é, viver como pessoas que nasceram de novo. Ai, que vontade, quando eu olho meus amigos, olha a tentação, com carro novo do ano, engenheiros, médicos, né, tendo casa bonita, com piscina, viajando. Você acha que não dá vontade? Dá, mas não é mais para mim. Eu renunciei por amor a Deus. Você acha que não dá vontade de estar numa praia, de estar numa piscina, mesmo com esse frio, com esse calor, ou estar assistindo televisão? Olha, você está entendendo? Agora são 2h58 da tarde. Com um tempinho desse, ai que delícia ficar embaixo da coberta, dormindo. Nós estamos fazendo aqui o quê? Buscando nascer de novo. Você não está perdendo tempo para o mundo, eu e você estamos perdendo tempo, porque é um final de semana, poderíamos estar fazendo outras coisas que o mundo nos oferece. Agora olha para essa pessoa e aplauda ela. Diga para ela, parabéns, meu irmão, porque você escolheu nascer de novo. É ou não é para aplaudir? É, porque talvez ela está fazendo um grande esforço de estar aqui agora, talvez ela nem queria. Esse padre chato falando aí, podia estar em casa assistindo outra coisa, mas você está aqui, né? Você está vendo tudo bonito aqui, olha, tudo organizado, olha que telão bonito, olha que palco maravilhoso. Mas vai perguntar para quem estava organizando quanto tempo que eles estão fazendo isso, para que você possa nascer de novo. Vamos aplaudir essas pessoas que prepararam, né, que correram atrás de tudo isso, para que vocês pudessem estar aqui agora. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Pessoas que nasceram de novo e que estão agora buscando, não é, evangelizar, para que outras possam também nascer de novo.
Eu sou muito feliz por ser padre, eu sou muito feliz por ser da Canção Nova, eu sou muito feliz por ser católico. Graças a Deus, naquele 27 de setembro, o Senhor disse: você é meu filho, você é meu filho, venha para perto de mim. Que graça de Deus naquele dia, que Deus foi e me chamou naquele dia, que graça. Eu não consigo esquecer desse dia, eu lembro como fosse hoje, não é? E teve um amigo meu que me chamou por 5 vezes ia lá em casa, eu combinava com ele para ir no grupo de oração, ele chegava lá na porta de bicicleta e disse para minha mãe: chama o Ricardo. Eu falava para minha mãe, eu escondia no banheiro e disse: fala que eu não estou aqui não. Mas naquele dia eu fui sozinho, mas 5 vezes esse meu amigo foi lá para eu não ir sozinho, para estar comigo. Meu irmão, minha irmã, vale a pena você deixar tudo por causa de Jesus. Eu olho para a vida do Padre Jonas, com 12 anos de idade, ele vai para aquele seminário, 12 anos de idade, meu Deus do céu, o que Deus fez na vida daquele homem? Tudo que nós hoje tocamos lá em Cachoeira Paulista, foi por causa do batismo no Espírito Santo, porque o Padre Jonas nasceu de novo, e ele diz, se ele não tivesse sido batizado no Espírito Santo, ele conta lá, em uma das pregações, mas contando de toda a sua história de vida, ele quase perdeu o sacerdócio, porque ele tinha ficado ressentido, magoado lá com o superior dele. Olha o que o batismo no Espírito Santo faz a gente perdoar as pessoas. Você sabe que a primeira coisa que eu fiz, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, foi pedir perdão para o meu pai. Sentamos nós dois. Eu detestava o meu pai, eu tinha vergonha do meu pai, eu tinha raiva do meu pai, eu queria matar meu pai. Eu já corria atrás de faca atrás do meu pai. E quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu com vergonha de pedir, porque Deus me falava: vai lá pedir perdão para o seu pai. Eu disse: eu não vou pedir perdão para o meu pai. E o Espírito Santo de Deus: vai lá pedir perdão para o seu pai. O que é nascer de novo? Não fazer mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai ficou sentado na frente, de costa, porque ele não conseguia olhar para mim, porque ele estava com vergonha. Eu dizia: pai, quero pedir perdão por todas as vezes que eu não fui um bom filho, por todas as vezes que eu desrespeitei o Senhor, por todas as vezes que eu falei palavrão para o Senhor, todas as vezes que eu quis a morte do Senhor. Eu fui falando para o meu pai, e o meu pai foi chorando, e depois a gente se abraçou. Você sabe quanto tempo que eu fui chamar meu pai de pai? Depois de 27 anos de idade. Eu nunca chamei meu pai de pai, eu tinha vergonha de falar a palavra pai. Quando eu chamava meu pai, eu chamava assim: oh! Era assim que eu chamava meu pai. Hoje, pela graça do batismo no Espírito Santo, porque eu quero nascer todos os dias para Deus, sabe o que eu faço hoje quando eu vou para minha casa? Uma coisa que eu nunca faria se não fosse pela graça do Espírito Santo. Eu beijo meu pai, abraço meu pai e digo para o meu pai: te amo, pai. E meu pai faz a mesma coisa para mim que ele também não fazia. Hoje ele diz: o orgulho, não é, que eu tenho, né, na minha vida é ter um filho padre. Olha só que bonito um pai falar assim, e que nós não tínhamos proximidade nenhuma. Hoje o meu pai, não é um exemplo para mim. Quando eu vou para a casa do meu pai, não é? E quando eu volto para casa, é aquela dor de deixar, não é, a minha casa. Quando eu fui embora para a Canção Nova, minha mãe disse que, porque a gente ainda estava naquele processo de aproximação, de perdão, de cura. E meu pai, coitado, homem de roça, primeiro grau somente, acho que ele só fez até a 3ª série, homem de roça, nem escrever direito ele sabe, escreve tudo, mas com muita dificuldade. Ele não conseguia demonstrar que me amava, mas minha mãe disse que quando eu fui embora para a Canção Nova, todos os dias ele ficava lá no meu quarto, deitava, né, na minha cama, e dizia para minha mãe que estava com saudade de mim. Você está entendendo o que o batismo no Espírito Santo faz? Não só na vida de uma pessoa, mas na vida da outra também. Porque o meu batismo no Espírito Santo foi alcançando o meu pai também. Meu pai era difícil, viu? Nossa Senhora. Se eu contar nos dedos o tanto que eu apanhei dele, meu Deus do céu. De vara, de chinelo, de cinta. Meu pai uma vez tirou sangue do meu pescoço, com a unha, fez assim, ó, torceu meu pescoço. Eu poderia, não é, nunca mais olhar para o meu pai, mas porque eu fui batizado no Espírito Santo, eu nasci de novo,
e eu perdoei o meu pai e vou continuar perdoando todas as pessoas que me fizeram mal, porque agora eu não vivo mais para o mundo, eu vivo para Deus. Eu preciso amar mesmo aquelas pessoas que me fazem o mal. Porque, meu irmão, é isso que o batismo no Espírito Santo faz em nossas vidas. Você está entendendo? Que eu e você precisamos nascer de novo? Que eu e você precisamos, não é, fazer a vontade de Deus? E Deus fez muito e está continuando fazendo na minha vida. E por isso, meu irmão, quando eu subo para celebrar a missa, ou quando eu pego o microfone para rezar, eu não rezo de qualquer jeito, porque se eu rezar de qualquer jeito, eu não estou acreditando no poder de Deus, porque quando eu subo aqui, eu me entrego de fato para que Deus faça o que Ele fez na minha vida. Meu irmão, quando eu voltar para minha casa, eu peço a Nosso Senhor que todos que estão aqui sentados nesta cadeira, aqueles que estão nos ouvindo de casa, façam a experiência de Deus, porque foi isso que aconteceu na minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu não posso fazer diferente. Eu não posso e não quero e não desejo fazer menos do que isso. Claro, eu estava aqui aquela hora ali, algumas pessoas, padre, reze por mim, mas tinha muita fila, eu não consegui dar atenção e aquilo, né? Então se eu ferir alguém também peço perdão, mas eu não consegui dar atenção para todo mundo ali, mas o que eu pude dar eu dei, porque assim como o nosso pai fundador, não sei se é do tempo do André ou dos outros irmãos, o padre Jonas, depois que acabava as pregações, antes de as pessoas irem para os ônibus, tinha um cercadinho, ele ficava lá, e um por um ele dava atenção, mesmo que fosse só para pegar na mão, porque o batismo no Espírito Santo transformou a vida daquele homem. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu também quero esta graça de ser batizado no Espírito Santo, de nascer de novo, como Nicodemos, que nasceu de novo. Senhor, eu quero renunciar, Senhor. Isso, diga mais forte: eu quero renunciar a todo vício, a todo pecado, que eu ainda estou apegado, e que tem atrapalhado, Senhor, de eu viver uma vida de santidade, uma vida totalmente para Deus. Eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor. Vem aqui, Padre Felipe. Eu tenho 43 anos de idade. O Padre Felipe tem quantos anos? 31 anos de idade. Olha o que o batismo do Espírito Santo faz. Dois padres jovens sedentos de Deus, dois padres jovens que deu a vida por Deus, 31 anos de idade, não é? Pelo que eu vi aqui, é um padre, 5 anos de padre ele vai fazer, pelo que eu tenho visto aqui. Então ele foi ordenado com 26 anos de idade, que era a idade que eu teria ordenado, mas está aqui, meu irmão, minha irmã, prova viva de que o Espírito de Deus continua agindo na igreja e vai chamando jovens. Talvez tem jovens aqui no nosso meio que talvez esteja chamando para o sacerdócio, para a vida religiosa, para o matrimônio, eu não sei, mas Deus quer que você viva uma vida de santidade. Meu irmão, olha, um padre jovem poderia estar aí, né, ganhando muito dinheiro, pelo que eu vi aqui, um padre capacitado, inteligente, poderia estar com uma profissão boa por aí, mas está aí, ó. Ele estava dizendo para mim ali, quando a gente estava almoçando, era a folga dele segunda-feira, e depois da Semana Santa, de um dia esgotado, né, da Semana Santa, ele fez as coisas mirabolantes dele lá, que talvez estendeu demais, e aí ele estava na segunda-feira cansado, ele queria descansar, e 3 pessoas ligaram para ele fazer exéquias em determinados lugares, e ele poderia dizer: eu não vou. Ele foi, mesmo não querendo, cansado. Mas por que ele foi? Porque ele é um homem batizado no Espírito Santo, é um homem que nasceu de novo, que não faz mais a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. Por isso que é um padre competente, por isso que é um padre cheio do Espírito Santo, por isso que é um padre que alcança muitos corações. Por isso, meu irmão, minha irmã, em vez de você falar mal dos padres por aí, que desculpe, tem padres realmente que não honram aquilo que eles abraçaram, mas em vez de falar mal,
peça que o Senhor o batize no Espírito Santo, porque se eu, Padre Ricardo, Padre Felipe, é desta forma que vocês estão vendo, outros padres por aí também poderão ser, mas não são, porque talvez não fizeram a experiência que eu e você fizeram. Então desculpe, para de falar mal, para de criticar o seu padre, para de falar dele. Ele é o sacerdote, ele pode trazer Cristo, ele pode trazer a graça de Deus para a sua vida. Reze para que ele também seja batizado no Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, oremos pelos sacerdotes. Quer falar alguma coisa, Padre? Então eu quero pedir que o Padre reze comigo por você. Agora fica de pé. Nós vamos pedir esta graça agora sobre você. Eu, Padre Felipe, vamos estender as nossas mãos agora sobre cada um, junto com o André, junto com o Ministério de Música, que Deus também ungiu para este momento. Não é todas as notas musicais que saem desses instrumentos, do vocal deles, é graça de Deus. Pode tocar você pedindo que você seja batizado no Espírito Santo. Diga: Senhor Jesus, levante os seus braços lá no alto e diga: Senhor Jesus, batiza-me no teu Espírito Santo. Batiza-me no teu Espírito Santo. Pela imposição das mãos dos sacerdotes. Encha-nos do teu Espírito Santo. Renova-nos, Senhor. E nós, Senhor, como sacerdotes da tua igreja, não porque somos melhores, mas porque o Senhor nos concedeu esta graça de ser ponte entre eles e vós, te pedimos com toda confiança um poderoso avivamento do Espírito Santo para estes vossos filhos e filhas que nesta tarde desejam ser abraçados por ti. Sim, Senhor, nós reconhecemos que somos o que somos porque o teu Espírito Santo nos alcançou, e o mesmo Espírito Santo que transformou a vida de tantos patriarcas, profetas, apóstolos, doutores, virgens, mártires, que transformou a vida do Monsenhor Jonas Abib, que transformou a vida do Padre Ricardo, transformou a minha vida. É Ele que nós o suplicamos, Senhor, nesta tarde. Derrama, Senhor, porção nova no teu Espírito. Reaviva os corações tíbios, reinflama os carismas. Faz, Senhor, com que nesta tarde experimentemos neste lugar um novo Pentecostes, para sermos novas criaturas, para nascermos de novo, para buscarmos o céu, para termos garra, Senhor, na missão, para sermos aquilo que tu queres que nós sejamos, homens e mulheres novos. Derrama, Senhor, 100 vezes mais o teu Espírito Santo, porque o Senhor mesmo nos disse: todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Olha a sede do nosso coração nesta tarde, olha o desejo destes corações, Senhor, e sacia-nos com o Espírito da verdade, o Espírito soberano que procede do Pai e de vós, Espírito de ciência, de temor, Espírito de piedade e de fortaleza, Espírito de entendimento e de santo temor. Vem, Espírito Santo, sobre estes vossos filhos e reinflama-lhes a fé. Faze arder neles, Senhor, uma unção nova para serem santos, santos, santos. Sabe, traz no coração uma inspiração. Eu quero pedir agora, neste momento, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que queira receber o batismo no Espírito Santo, eu sei que não cabe todo mundo, mas vai pegando todo este corredor aqui à frente, o corredor aqui também, não é? Nós vamos pedir essa graça sobre nós. Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Isso, mesmo que não caiba, dá um passo à frente. Sim, nós queremos pedir ao Senhor agora, neste momento, que esta graça aconteça no meio de nós. Não se disperse, não se disperse. Agora é a hora onde o Senhor quer nos renovar pela graça do batismo no Espírito Santo. Sim, eu peço agora a nosso Senhor que possa, nesta hora, neste momento, eu quero pedir, Senhor Jesus, sobre todos os que estão aqui agora, juntamente com o Padre Felipe, juntamente com o Ministério de Música, com os irmãos da comunidade Canção Nova, os intercessores que estão aqui agora. Este é o carisma Canção Nova, carisma de libertação, carisma onde o Senhor derrama o Espírito Santo. Eu quero pedir, junto com o André, junto com o Padre Felipe, junto com os vocais, os ministérios, todos agora que são membros da comunidade Canção Nova, núcleo, segundo elo,
vocacionados, amigos, sim, simpatizantes, Senhor, nós pedimos agora, derrama o Teu Espírito Santo. Levanta o seu braço, meu irmão, lá no mais alto que você pode, e vai rezando agora, e vai pedindo, diga: Jesus, me batiza no Espírito Santo, com a sua voz agora, do jeito que você sabe rezar, da forma que você sabe rezar. Aquele dia eu cheguei lá, eu não sabia rezar, eu não sabia pedir, eu só abri o meu coração. Abre o seu coração agora e deixa Deus orar em você agora. Você que deseja orar no Espírito, você que ainda não reza em línguas, movimenta a sua língua dentro da boca, vai dizendo aleluia, 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 e vai deixando o Espírito Santo orar em você, e vai deixando o Espírito Santo tocar em você agora. Não tenha medo, meu irmão, o Senhor quer derramar sobre nós esta graça. O que aconteceu comigo, o que aconteceu com o Padre Jonas, o que aconteceu com o André, com o Padre Felipe e com todos da comunidade Canção Nova e na igreja, vai acontecer nesta manhã, nesta tarde e nesta noite, amanhã também. Ergue o seu braço e reze, e solte, e deixe a graça de Deus vir sobre vocês. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Não se desespere, se reze. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Levanta o teu braço e clama agora. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Em verdade eu te digo, quem não renascer, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus, não entrará no reino de Deus. E em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, creia, irmão, da água e do Espírito, não entrará do reino de Deus. Abre sua boca e canta. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Solta a tua voz e ora na linguagem dos anjos. Você que já ora desta forma, começa a orar na linguagem dos anjos. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Solta a tua voz agora e permita que esta ação sobrenatural do Espírito venha e comece a agir. Abra a tua boca, meu irmão. Abra a tua boca e ore. E ore. O Espírito não vai orar em você se você não abrir a sua boca. Abra, porque o Espírito quer se manifestar em você no dia de hoje. No dia de hoje. E você que não orar em línguas agora, não conseguir, não ache que não foi tocado pelo Espírito. Não ache que não foi tocado, porque o Espírito está se derramando abundantemente. Jesus está derramando o seu Espírito abundantemente. O Pai está enviando o Espírito abundantemente sobre nós que estamos aqui neste dia, esta tarde que é especial. Orialá, canturi, alá, bandori, alá. Orialá, canturi, alá, bandori, alá, cantori, alá. Orialá, e o vento sopra. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Com toda a força, levantando os braços e pedindo. Por isso vem, vem, sobre esta vem, arena, mundo
ano novo, Senhor. Sobre os sacerdotes, Senhor, da Arquidiocese de Belo Horizonte, a começar pelo nosso pastor Dom Valmoro, Senhor. Batiza-os no Espírito Santo. Senhor, batiza, Senhor, os nossos sacerdotes. Batiza, Senhor, os casais. Batiza os leigos. Batiza os consagrados. Batiza os religiosos. Batiza, Senhor, no Teu Espírito Santo. Batiza aqueles que estão nas drogas. Batiza aqueles que estão na prostituição, no adultério, Senhor. Batiza todos aqueles que estão, Senhor, vivendo uma vida, Senhor, carnal, uma vida de sexualidade desregrada, namoro, Senhor, de fornicação, Senhor. Eu peço, batiza-os no Espírito Santo. Batiza os namorados. Batiza os jovens. Batiza os idosos. Batiza os adultos. Batiza-nos no Teu Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos agora, neste momento, nós pedimos com toda a força do nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, transforma-nos, renova-nos, cura-nos, liberta-nos, Senhor Jesus, de todo mal, de todo pecado. Sim, Senhor Jesus, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, que sejamos impactados do Teu Espírito Santo. Há uma graça sobrenatural sobre nós, sobre este local, sobre este Abraça Minas. Deus está fazendo aquilo que Ele fez em Pentecostes, está derramando o Espírito Santo de Deus de forma abundante, de forma abundante. Há uma graça sobrenatural. Peçamos, vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre as nossas famílias, vem sobre a nossa casa, vem sobre o nosso trabalho, a faculdade. Batiza no Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Sua graça no nosso meio. Sim, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor realizou, está realizando no meio de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E eu quero trazer aquilo que o André trouxe. Você que talvez viveu este momento de forma abundante, e você disse: não estou sentindo nada. Quando o Padre Jonas, no dia 2 de novembro, não lembro agora o ano, mas onde ele recebeu o batismo no Espírito Santo, ele disse que naquele dia ele não sentiu nada, mas voltou para a casa dele com o desejo de rezar, desejo de ler a palavra. Então não se preocupe se você acha: eu não senti nada. É mais do que sentimento. O batismo no Espírito Santo é mudança de vida. O que o André trouxe, eu estou confirmando agora para você. Deus está fazendo algo interno, é dentro, é mais do que você sentir. Deus está mudando a sua vida. Conversões estão acontecendo no nosso meio. A sua casa será mudada porque você rezou, porque você pediu, porque você intercedeu, e o Senhor foi até a sua casa derramando o Espírito Santo de Deus. Terminamos. Levanta os braços. O Padre quer trazer também algo. Sim. Fala, Padre. Opa, cuidado, degrau, irmão. Eu quero partilhar esse testemunho que aconteceu comigo. Eu tinha 13 anos de idade. Vou encurtar a história. E sou tão teimoso, Padre Ricardo, que Deus precisou mandar o padre à minha casa, Padre Vandilson, da comunidade Obra de Maria, para que ali eu recebesse o batismo no Espírito Santo. Sempre quis ser padre. Quem conhece minha história sabe, mas foi um divisor de águas. Aquele primeiro domingo de julho do ano de 2007 para cá. E ali então eu recebi o batismo no Espírito. Não senti nada, nem lágrima escorreu no meu olho. Mas no dia seguinte, algo mudou dentro de mim. A minha oração era mais frutuosa, mais eficaz. Eu tinha vontade de rezar, eu tinha vontade de ler a Bíblia. Comecei a frequentar grupo de oração e estou aqui até hoje. O que aconteceu, eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo mudou a minha vida, a minha vocação. Por isso talvez muitos estão com essa dúvida, e eu trago esse testemunho. Mas em nem chorar eu chorei, eu não senti nada. Para o Espírito Santo só depende de uma coisa: o desejo do seu coração de recebê-lo. Porque ele não é sentimento, ele não é emoção. O Espírito Santo é vida e santidade. Recebam o Espírito Santo, porque esta promessa é para vós, para os vossos filhos. Esta promessa é para a igreja, essa promessa é para você.
O Senhor quer mais do que você. O Senhor quer te dar o Espírito dele. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu, Ele quer dar o Espírito Santo. Como este Abraça Minas quer alcançar todo o estado de Minas Gerais. Porque daqui você vai voltar para a sua cidade, daqui você vai voltar para a sua paróquia, daqui você vai voltar para a sua missão, mas não mais do mesmo jeito, não mais o mesmo homem, não mais a mesma mulher. Um homem novo, uma mulher nova, pela graça dele, pelo Espírito Santo. O Senhor colocava também no meu coração, pode aplaudir. O Senhor colocava também no meu coração, eu não sei se é uma pessoa ou são mais pessoas que estavam ali no fundo e pensavam assim: eu não conseguirei chegar ali na frente para o Padre impor as mãos sobre mim e rezar. Mas o Senhor me dizia que Ele derramava uma porção dobrada do Espírito Santo sobre você. Você que estava com esse pensamento, tome posse desta graça, porque o Senhor está fazendo grandes coisas na sua vida. Você não conseguiu chegar à frente, mas o Espírito foi até onde você estava. Bendito seja Deus. Levanta o seu braço e cantemos. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Aplauda a presença do Espírito Santo.